Instantaneamente veio na minha mente um outro pensamento, e esse pensamento dizia: calma, você vai encontrar. A sonhar e a imaginar coisas boas sobre nós, sobre os nossos amados, sobre o nosso futuro. Olá, paz do Senhor Jesus! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, me chamo Thalita. Gosto de contar as minhas experiências com Deus, minhas experiências com Jesus e um pouquinho do conhecimento bíblico também. O tema de hoje é sobre o poder das palavras e o poder dos pensamentos. Irmãos, uns tempos atrás, eu assisti um vídeo de um pastor chamado David Paul Young-soo. Ele é coreano e ele também escreveu um livro e ele fala um pouco sobre essa questão do poder das palavras e dos pensamentos. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que ele fala nesses vídeos e também compartilhar um pouco das minhas experiências com relação a essas questões. Irmãos, no vídeo dele ele explica sobre a questão das dimensões. Irmãos, a gente vive numa dimensão material, mas existe algo acima de nós, que é a dimensão de Deus. Então ele explica ali no vídeo dele da seguinte maneira, né? Nós temos primeira, segunda, terceira dimensão, e cada dimensão está sujeita a outra. É um jeito de explicar, tá, irmãos? Não é nada místico, é só para efeitos didáticos. Então, você tá na segunda dimensão, por exemplo, você não consegue enxergar a terceira, e mais a terceira tem poder sobre você, certo? Então, nós estamos aqui no campo material, no campo da carne, mas existe uma dimensão espiritual acima de nós, que é a dimensão de Deus, né? E essa dimensão é a dimensão da criação, é ali onde tudo é criado. No livro de Gênesis 3, né, fala que Deus diz: houve luz, haja luz e houve luz. Então, quando Deus ordena, as coisas simplesmente acontecem, né? Só que antes de Deus ordenar, ele primeiro cria as coisas nos seus pensamentos, né? Ele imagina algo, então ele ordena que seja criado. A Bíblia fala que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Então, irmãos, nós já existíamos no pensamento de Deus antes de nós existirmos em termos práticos. Vocês estão entendendo? Então, fomos criados no pensamento dele. Só que, irmãos, existe uma forma de nós, humanos, através do sangue de Jesus, através do relacionamento com Deus, conseguimos chegar nessa dimensão espiritual, que é no Santos dos Santos, diante do trono do Pai. A Bíblia fala que o véu foi rasgado, então o nosso relacionamento com Deus está aberto. Portanto, nós podemos chegar nessa dimensão também, que é essa dimensão de criação, certo? O que significa que as coisas que a gente pensa e as coisas que a gente diz podem se tornar reais. A Bíblia fala, Jesus conta que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, poderíamos ordenar que o monte saísse daqui para lá, que ele sairia. Então, apenas com as palavras, né? Isso é tudo muito lindo, muito bonito, mas em termos práticos, no nosso dia a dia, como é que isso funciona? Eu comecei a prestar atenção nessas coisas e comecei a viver algumas experiências incríveis. Eu percebi, irmãos, que muitas vezes a gente tem vozes dentro da nossa cabeça, vozes, jeito de falar, né? Pensamentos, e esses pensamentos, eles podem ser bons ou ruins, e muitas vezes a gente alimenta eles, né? Tanto no bom sentido quanto no mau sentido. Isso pode ser bom ou ruim, dependendo de como você alimenta. Contar pra vocês uma experiência bem simplesinha que eu tive há uns dias atrás. A minha filha perdeu um brinquinho de ouro que a minha sogra deu pra ela.
E eu tava desesperada procurando porque tinha sido presente e não podia perder. Aí eu não encontrava em lugar nenhum e instantaneamente começou a vir na minha mente aqueles pensamentos ruins, sabe? Quando a gente vê em filme, né? Que tem a pessoa tem um anjinho, um demoninho assim no ombro. É só jeito de explicar, tá, gente? Então começaram a vir pensamentos ruins, tipo assim, é impossível de achar. É um negócio muito pequeno, você não vai achar. A gente tinha ido pra rua, então podia estar em qualquer lugar, né? E a gente já perdeu coisas pequenas antes, em situações semelhantes, então na minha cabeça já começou a vir os pensamentos de que era um caso perdido, que seria impossível, que era muito difícil. Já comecei a imaginar tendo que explicar para minha sogra que tinha perdido, sabe? Sim, comecei a mentalizar tudo isso e instantaneamente já comecei a me sentir triste, desanimada, mas aí eu parei e falei, não, pera, calma. E aí comecei a prestar atenção e falei, não, isso não é algo que vem de Deus. Foi então que instantaneamente veio na minha mente um outro pensamento, e esse pensamento dizia, calma, você vai encontrar. E eu senti que aquele era o pensamento certo, porque as coisas que vêm de Deus, elas trazem solução, elas trazem paz. Então eu me acalmei, eu já passei por outras situações equivalentes, então eu tô aprendendo a confiar e cada vez a minha fé vai ficando maior. Então eu descansei nisso e falei, não, eu escolho. É uma escolha, irmãos. Eu escolho dar ouvidos a este pensamento. Então eu resolvi deixar todos aqueles outros de lado, não alimentar aquilo. Só que naquele primeiro momento eu não encontrei, então eu acabei meio que deixando pra lá, fui fazer outras coisas. Aí eu entrei aqui no meu ateliê, no meu estúdio, por outro motivo aleatório, e tinha uma vassoura encostada na parede. Sabe quando você junta toda a sujeirinha assim, e encosta a vassoura, deixa a vassoura encostada? Então tinha um montinho de poeira, de sujeira no canto com uma vassoura. E quando eu olhei, eu vi um objeto que não era para estar lá, que é uns olhinhos de acrílico que eu uso no trabalho. E aí eu falei, nossa, não devia estar aqui, né? Isso não é para jogar fora. Eu me abaixei para pegar e quando eu enfiei a mão no meio da poeira, o meu dedinho enroscou em alguma coisa e quando eu puxei, era o brinco. Naquela hora, irmãos, eu fiquei muito chocada, porque qual que era a probabilidade de eu achar um objeto tão pequenininho no meio de um monte de sujeira que ia ser jogado no lixo? Aliás, eu não sei explicar por que que aquele lixinho não tinha sido jogado fora, por que que ficou ali, né? Nem tinha sido eu que tinha varrido, ficou ali, alguém deixou. Então, eu senti na hora que se eu tivesse dado ouvidos ao pensamento negativo, provavelmente eu nunca teria encontrado de fato. Certo, irmãos? E esse é só um exemplo de centenas de vezes que isso aconteceu comigo. Muitas vezes tem acontecido isso, né? De eu perguntar algo para Deus e vir dois tipos de pensamento na cabeça: aquele que é bom e aquele que não é bom. E é uma escolha nossa, né? Então, antes de algo acontecer, ele começa a ser gerado na nossa mente, né? O pastor David Paul, ele fala sobre a questão do tempo de incubação, né? Que antes de algo acontecer, ele é incubado no nosso coração, ele começa a ser gerado. Então, você passa tempo pensando naquilo, até que aquilo acaba se tornando real quando você começa a falar, quando você começa a crer, a proferir, mas antes, né, de vir a fé, ela começa a ser criada na sua mente. E isso pode ser algo pro bem, mas pode ser algo pro mal também, sabe, irmãos? Existem pessoas que ficam alimentando pensamentos ruins, pensamentos que não são saudáveis. Exemplo, às vezes a gente fica pensando que algo vai acontecer de errado na nossa vida, que um projeto que você vai fazer não vai dar certo e você fica ali pensando naquilo, já alimentando os seus pensamentos. Então, o pastor lá daquele vídeo, ele conta uma experiência que ele teve, que ele fazia um curso que eu não sei se era de medicina, era de alguma coisa na área da saúde, e o professor dele estava falando na aula a respeito de tuberculose.
E ele começou a descrever os tipos de pessoa que geralmente costumam ter tuberculose, né? Aí ele falava lá, não, as pessoas que costumam ter tuberculose geralmente são altas, geralmente têm um pescoço longo, sei lá, começou a dar umas descrições assim. E aí o pastor, ele percebeu que na época, acho que ele não era pastor, ele percebeu que ele se encaixava nessas descrições, então ele começou a pensar, nossa, acho que agora eu me encaixo, né? Eu vou pegar tuberculose. E ele começou a ter medo de ter tuberculose e começou a pensar muito naquilo, sabe? Só que aí, irmãos, imagina, ficou pensando, não sei se meses ou anos, mas o que aconteceu? Ele pegou tuberculose. Coincidência? Acho que não. Enfim, irmãos, ainda que fosse coincidência, são muitas coincidências que acontecem com essas coisas, com esse tipo de coisa. E não só de pensar, mas também de proferir palavras, né? Isso é uma coisa que acontece muito com relação aos pais e os seus filhos. Muitas vezes os pais dizem coisas negativas sobre seus filhos, tipo assim, você é um ignorante, você não tem futuro, ou sabe? E não só dizer, também às vezes pensando, não acreditando que o filho tenha capacidade. E muitas vezes, irmãos, isso gera legalidades espirituais, né? Você está criando algo nas esferas espirituais, ainda que seja inconsciente, né? Por conta disso, é interessante a gente tentar mudar a nossa mentalidade e começarmos a sonhar e a imaginar coisas boas sobre nós, sobre os nossos amados, sobre o nosso futuro. Por que não? Então, irmãos, eu vivencio isso na prática. Muitas vezes eu tenho tentado me policiar para estar pensando as coisas e dizendo coisas boas, tentando falar coisas boas a respeito das minhas filhas, a respeito da minha casa, a respeito do meu marido. Tentar, assim, não ficar alimentando certos tipos de pensamento porque eles não são saudáveis. Eu tenho feito bastante isso com a minha filha, que ela estava com vários problemas, então eu tenho elogiado ela, mesmo que às vezes a gente fale, profira coisas que ainda não se tornaram reais, mas porque a gente crê, né? Então, o meu filho é uma pessoa boa, inteligente, ele vai se tornar um grande homem de Deus, mulher de Deus, sabe? Então a gente começa a proferir, e isso é profecia, a gente está profetizando, a gente está fazendo como Deus fez ali no início, criando algo, né? Através do poder dele. Obviamente nós não somos Deus, mas através dele, através do sangue de Cristo e do Espírito Santo, a gente acaba tendo acesso a isso. Eu lembro que quando eu era nova, eu sofria com inseguranças a respeito de aparência, eu tive anorexia, né? Então eu tinha muitas inseguranças e muitas vezes eu olho para trás e eu percebo que eu realmente alimentava certos pensamentos. Então eu ficava me achando gorda e eu dizia para mim mesma muitas vezes, você tá gorda, sabe assim? Além de outras coisas que eu dizia a respeito da minha aparência, do meu cabelo, vocês já viram outro testemunho que eu contei. Então eu dizia muitas coisas a respeito de mim mesma e de fato eu acabava me vendo de uma forma distorcida. E a partir do momento que eu comecei a ter esse entendimento, sim, muitas vezes eu sonhava que eu tinha aquelas características que eu dizia, né? Eu sonhava nos meus sonhos, sonhava que as minhas roupas estavam apertadas, que eu estava muito mais gorda do que realmente eu era na realidade, que na verdade eu não sou. E quando eu comecei a mentalizar, né, dizer para mim mesma, não, você é bonita, você tá bem, você, sabe, comecei a dizer para mim mesma e profetizar coisas que eu gostaria que fossem, eu comecei a ter sonhos diferentes, começou a mudar os meus sonhos que eu comecei a ter, né? Então, irmãos, e não só isso, também comecei a me ver de uma maneira diferente. Então, é muito importante a gente proferir, a forma como a gente profere as palavras. Uma irmã contou para mim um testemunho. Ela falou que a família dela, todo mundo tinha uma determinada doença, uma doença de pele, e a mãe dela sempre dizia para ela, você vai ter também, né? Porque é uma
doença de família, todo mundo tem, sempre passa de um para o outro, então você vai ter também. E o que acabou acontecendo, que a irmã dela pegou aquela doença, vários membros da família pegaram, e um belo dia ela percebeu que ela também estava desenvolvendo aquela doença de pele, só que ela não aceitou. Ela não absorveu aquilo. Isso ela nem era crente na época, irmãos, mas ela chegou na frente do espelho e ela proferiu dizendo: "Não aceito você", né? "Eu não quero você para minha vida, eu não aceito você aqui, aqui você não entra". E ela não se visualizou com aquela doença, ela não pensou a respeito daquilo. E adivinha, a doença pouco a pouco regrediu e desapareceu. E ela foi o único membro da família dela que não teve aquela enfermidade. Então, irmãos, é só um exemplo de como a forma como a gente se posiciona mentalmente influencia nas coisas visíveis. Tudo começa num campo invisível até se tornar real. Isso pode ser para o bem, mas também pode ser para o mal, dependendo da forma como a gente pensa. Isso inclui pecado também, né? Porque a Bíblia fala sobre a concupiscência. A concupiscência é algo que antecede o pecado. Não é exatamente o pecado, mas é o desejo de pecar, né? Então, muitas vezes, antes do pecado de fato acontecer, ele começa a ser gerado na mente da pessoa. Então, você começa a pensar sobre aquilo, começa a desejar aquilo, porém, muitas pessoas, por falta de discernimento, pensam que tá tudo bem, já que não é algo real, é algo que só tá na imaginação, então tecnicamente não é errado. Porém, o fato de você estar sempre pensando naquilo, vamos dar um exemplo assim, de um homem casado que começa a pensar numa outra mulher, né, ou de uma mulher casada pensando num outro homem, então a pessoa começa a pensar naquilo, e ela pensa que ela tá segura dentro da mente dela porque são só pensamentos, não é algo prático. Ela pensa que ela nunca vai pôr aquilo em prática, porém de tanto ela pensar aquilo, ela começa a desejar tanto até o ponto em que Satanás vai colocar uma oportunidade real na frente da pessoa, e aí a pessoa já desejou tanto aquilo que ela já não tem mais condições de resistir e ela cai, tá, irmãos? Então, muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos e com as coisas que a gente diz com a nossa boca, né? Tem um versículo que fala que a nossa língua é como uma áspide de serpente, então a gente pode até matar pessoas, né, espiritualmente com as coisas que a gente fala, lançar maldições ou rios de águas vivas. Dependendo da forma como a gente fala, é que a gente profere palavras, né? Principalmente pais com filhos, filhos com os pais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá, irmãos? Às vezes as coisas podem estar dando muito errado na sua vida, mas se você for parar para pensar, eu não tô dizendo que todas as vezes que uma coisa está dando errado é porque você tá fazendo alguma coisa de errado, tá, irmãos? Mas em alguns casos eu percebo, assim, testemunhos que as pessoas me dão, ou as formas como as pessoas me falam das suas experiências de vida. Às vezes eu vejo que a pessoa tá com uma postura mental errada, ela não tem, às vezes, gratidão por coisas que Deus fez por ela, ela não tá verificando, não tá olhando para aquilo, ela tá o tempo todo só reclamando, só falando de coisas ruins, só falando, às vezes, reclamando de Deus o tempo todo e mentalizando desgraças, né? Falando: "Nossa, minha vida é uma desgraça, só acontece coisa errada comigo", e só fica pensando naquilo. Ela não percebe, mas ela tá gerando um fruto, né, na vida dela, que é frutos de desgraça. Então, é muito importante, né, a gente ter bons pensamentos. A Bíblia fala, né, que se os seus olhos têm luz, todo o teu corpo terá luz, né? Mas se a luz que em ti há são trevas, com grande são traz trevas. Então a gente tem que ter olhos bons. Se a gente tem olhos bons, a gente também tem bons pensamentos. Se a gente tem bons pensamentos, a gente diz coisas boas. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de sermos pessoas que trazem paz, que trazem luz, que dizem coisas de paz, tá, irmãos? Isso traz frutos para nossa vida. E é isso. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.